louco começando a jornada dele. O louco começa aqui, tá? Daí ele chega aqui no mago. O mago toma conhecimento de todos os elementos, né? E ele vai fazer a jornada. Ele entende. Só que o tema que você está vendo que esse negocinho aqui representa a espiritualidade. Os elementos estão todos aqui, material. Então ele vai entender o fogo, a água, o ar, né? E a terra. Ele começa a entender e se ele move uma ação em cima disso, ele começa a criar coisas no plano material. Ainda não tem a espiritualidade, né? Daí aparece aqui, né, a papisa, a sacerdotisa, dizendo para ele, olha, você pode criar o que você quiser, mas existem as leis que você precisa respeitar, que está aí dentro de você, né? É o que a gente já vem, né? O que você pode, o que você não pode fazer. Existe a lei do retorno, existe a lei da atração, existe a lei de busca e achará. Existem todas essas leis aí que você precisa estar atento, né? A lei, a colheita, o que você plantou, você vai colher, entendeu? Ela passa por essa energia aqui, né? Que é a jornada da alma. Dentro disso tudo aqui, né? Que é a carta número 3, né? Ela vai daí, né? Para a carta de número 4, que é o imperador. Eita, o imperador aqui, ele criou tudo material. Ele usou o poder. Eu sou poderoso, eu posso fazer as coisas que eu consigo, né? E ele começa a criar o material. Porém, ainda, ele não trouxe a espiritualidade aqui. E daí aparece, né, a carta de número 5, que é o Papa, ou seja, ele não entende o sentimento, ele criou para ele. E ele precisa entender o relacionamento para ele criar com outras pessoas. Ele criou ele. Por isso que a imperatriz, ela tem que criar para ela. O imperador, ele criou para ele e ele vai partir para uma situação para criar com outras pessoas, entender sentimento, aprender aí a controlar o poder, entender a dificuldade ali, as suas próprias dificuldades, o que ele pode fazer junto com o outro, né? Ah, esqueci que antes do imperador tem imperatriz, ou seja, a imperatriz, em muita situação, aparece ela grávida, ou seja, criar corpos para trazer espírito para evoluir. Ela tem que entender, para ela criar corpos para evoluir, ela vai precisar de um companheiro, né? Ela precisa de um companheiro. Então, o que ela vai fazer, né? Ela vai buscar nesse companheiro. O mal é que ela fica esperando que o companheiro venha até ela, quando, na verdade, ela poderia buscar uma ação. Se ela se envolve com o imperador, uma pessoa na energia do imperador, ela não vai conseguir criar nada, porque o imperador ele não sabe o que é relacionamento. Ele pulou essa energia aqui da imperatriz e já foi direto no poder. Ele saiu do mago aqui exercendo o poder, visando somente o próprio ego, e não fez a coisa dar certo, né? Daí vem, né, o Papa aqui trazendo, né, a roda. Não, peraí. 5. Peraí, deixa eu ver qual que é a 5. É o Papa, quer ver? O Papa. O Papa, né? Daí, quem que vai ensinar para essa pessoa aí sobre a conexão com o divino, sobre a conexão com outras pessoas? A igreja. A religião achou que ela poderia fazer esse trabalho. Enganou todo mundo, começou a criar regras, criar normas, tornando a pessoa cada vez mais independente, colocou uma máscara nas pessoas, né? Nós temos que rasgar esse véu do esquecimento. Nós precisamos entender que nós não precisamos de líderes, nós não precisamos de padre, não precisamos de pastor, não precisamos de guru, não precisamos de ninguém para entrar em contato com a nossa própria espiritualidade. Nós podemos criar a situação. Então, o líder religioso, o líder político, ele usa dessa energia aqui para ludibriar as pessoas, ou seja, colocar cada vez mais a sua dependência naquilo que ele fala. Isso aqui é péssimo, porque a pessoa estaciona nesse ponto aqui e ela começa a ver tudo distorcido, tá? Depois dessa energia aqui, como o universo ele sempre está movimentando, quando ele vê que tudo está parado, ele pera lá, apresenta o quê? A carta da escolha. Então, você vai escolher aquilo que a sociedade propõe para você, que o religioso propõe, que a política propõe, ou você vai buscar pelaquilo que a sua alma deseja. É aqui que acontece o problema. É a escolha,
né? A pessoa escolhe aquilo que ela aprendeu quando era criança, porque o pai ensinou, porque a mãe ensinou, porque esse falou, porque aquilo, que ela aprendeu na faculdade, porque isso é verdade. Então, ela fez a escolha errada. Ela precisa aprender a fazer a escolha da sua própria vida, tá? E depois dessa carta aqui, vem a carta número 7. O que é a carta número 7? Vamos lá ver? É o carro, né? Daí o universo vem lembrar, olha aqui, você não pode ficar focado no passado e nem se preocupar com o presente, você precisa viver a sua vida. Porque se você começa a divagar entre passado e futuro, você não vive o presente. O presente tem que ser vivido como se fosse hoje o último dia e o primeiro da sua vida. Temos que focar nisso. Entendeu? Aqui o mal das pessoas é querer vivenciar algo que não faz parte dela, que foi imposto, tá? Saindo dessa situação aqui, né? Ela vai daí para a energia da carta número 8, aqui a jornada que nós fazemos enquanto alma, né? Quem prestar atenção aqui vai aprender direitinho, né? A carta de número 8, eu não sei onde foi parar, peraí. Aqui, a justiça. A justiça vem, fala, pera lá na mente da pessoa, ela está com um monte de coisa que o homem criou e que ela precisa criar para ela. Então, ela vai estabelecer um equilíbrio, porque existem coisas, mesmo que tenha sido criado por outra pessoa, que você pode usar, mas fazendo aí cortes, acertando, pegando o que é essencial para você, e não assumir como um todo, como se aquilo fosse vias e regras. Né? Que nem, não é todo mundo que pode comer o mesmo alimento que o outro. Né? Ela tem que descobrir qual alimento que ela pode consumir ou não. Não é toda a profissão que serve para uma pessoa. Ela tem que entender qual é o seu dom, o que ela deve escolher. Não é todo tipo de relacionamento que flui para uma pessoa. Ela tem que descobrir qual é o relacionamento que é propício para ela. Né? Então, essa carta aqui, ela traz isso, né? Ela corta os excessos de tudo que ela angariou até agora, né? E parte para um novo ciclo. Né? Saindo dessa situação aqui, né? Vem a carta de número 9. Vamos ver o que vem essa carta de número 9 aqui. O eremita. O que o eremita vem dizer? Ele vem dizer que você precisa fazer o quê? Você precisa analisar a sua vida. O que foi minha vida até agora? Né? E sair iluminando, isso aqui não quer dizer que ela é uma luz que ela vai adquirir, a luz é conhecimento. Agora ela tem conhecimento que ela pode direcionar a vida, que ela tem que fazer, então ela vai começar a reescrever a sua própria história, escrever aquilo que é benéfico para ela. Ela lá no relacionamento, não basta para mim, eu não quero ter um relacionamento com uma pessoa hétero, do mesmo sexo, eu quero ter um relacionamento com pessoa do mesmo sexo que eu, porque o meu propósito, né, é ter um relacionamento com uma pessoa que eu tenho afinidade, eu não tenho o propósito de desenvolver, né, criar corpos para trazer espírito para evoluir, então não deve ter o cunho sexual, entendeu? Porque a pessoa está buscando outro propósito. O sexo é para criar corpos para trazer para evoluir. É aqui que a sociedade se perde. É aqui que o homossexualismo se perdeu. Entendeu? Então, é necessário rever isso. Tudo tem um propósito na vida, né? Aqui a carta número 9. A carta número 10, né, é uma imposição do universo, a roda da fortuna. Daí o universo também, ele está lá, tudo aí, fulano criou isso, fulano criou aquilo, criou uma situação desconfortável para todo mundo. E o que ela faz? Ela vai mudar, ela vai buscar aqui, ela propõe uma mudança, aquele que estiver conectado com a sorte, para ele vai ser bom, aquele que estiver conectado com energia negativa, aquilo vai ser péssimo, e a pessoa fica aguardando que o universo movimente de novo para ela alcançar o que ela quer. Ela está errada, ela tem que buscar autoconhecimento. É ela que vai ter que fazer movimentar essa roda aqui para ela alcançar aquilo que ela precisa. Né? Isso aqui é de suma importância. Daí chega lá a carta da força. A carta da força vem dizer o quê? Esse capelo aqui, ele fala da espiritualidade que é infinita. Quanto mais conhecimento você busca, você percebe que tudo está dentro de você. Você aprendeu coisas infinitas e que não coloca em prática. A gente usa apenas 10% do nosso cérebro, e olha lá ainda.
né? O oriental, ele já usa 20% do cérebro. Então, nós precisamos ampliar nosso conhecimento, nós precisamos nos conectar com a nossa própria alma para buscar essa sabedoria que necessitamos, tá? Daí, né, aparece aqui a carta número 12. O que é a carta número 12? Né? Vamos lá, vamos ver o que é a carta número 12, tá vendo? Nem todas as cartas são ruins como as pessoas falam, né? Eita. 12. A estrela, né? É a pessoa entender que o tempo todo ela esteve aqui, né? Nunca ela atentou que ela tem luz, que a luz advém dela em toda e qualquer situação, é ela que precisa proporcionar as coisas para a vida. Ela não atentou para isso. Ela se apagou para caber nessa situação, para caber naquela. Ela perdeu o brilho. Porque, preste atenção, por que a estrela não aparece durante o dia? Porque o sol é mais poderoso, passa na frente. Basta aparecer uma pessoa com mais poder que a pessoa perde o próprio equilíbrio, tá? Essa é a carta de número 12. Daí vem a carta de número 13. A pessoa precisa fazer o quê? Transformar. Ela tem que cortar tudo que está demais na vida dela. Ela tem que cortar, tirar os excessos. Né? Só um minutinho, vou abrir a janela para o meu gato sair. Só um minutinho, dá licença. Você quer sair, meu amor? Então vai. Ó, vai lá, sai. Então, vocês estão entendendo? Aqui a pessoa vai para a transformação. Ela transforma, ela corta os excessos. Pode ver, a carta da morte, ela não é uma carta negativa, é uma carta positiva. Ela traz para a pessoa a possibilidade da transformação. Então, ela transforma, ela corta tudo, né? O que está errado, né? Daí aparece a carta... Ah, eu pulei a 12. A 12 é o dependurado, né? A 12, ela está aqui antes, né? Eu troquei. Aqui, essa aqui depois. Aqui, ó, a carta número 12, a pessoa, quando ela depara com todas essas energias aqui que ela passou, ela chega num ponto, né, que ela se coloca numa situação de parar, falar, a vida é muito difícil, eu tenho que saber tudo isso, eu tenho que aprender tudo isso. Então, o que ela faz? Ela se coloca numa posição. Então, quando aparece a carta do dependurado, é que a pessoa está vendo que tudo está difícil, que tudo não pode acontecer, que está tudo errado, né? Aí, ela se colocou, aliás, ela perdeu tudo que ela vivenciou antes, né? Para ela acha que é demais, e ela se isola. Ela fala, deixa a vida acontecer, é tudo difícil mesmo, eu não vou investir nisso. Daí que quando ela adquire a consciência, né, ela adquire a consciência, ela começa a transformar. Ela corta tudo que não serve, ela sai, aqui quando aparece essa carta, a pessoa precisa sair dessa situação aqui, cortar os excessos, aquilo que está atrapalhando o seu subconsciente e partir para a nova situação. Né? É ela buscando aquilo que realmente aqui ela começa a buscar a sua própria identidade, né? Dessa carta aqui, né, a carta 13, né, ela aconteceu o quê? Ela está cortando tudo que está errado, né? Então, ela começa a vivenciar, vamos ver a 14 agora. Aqui, a temperança, ou seja, ela começa um relacionamento, mas ainda com aquele medo, eu não vou me envolver totalmente, porque se eu me envolver totalmente, eu vou ter problema, então ela não tem segurança, e é preciso ter segurança para fazer a vida dar certo, é você ter a certeza de que você é vencedor, daí que eu falo, desperte o guerreiro dentro de você, veja o Salmo 91, corte o arcanjo Miguel há 21 dias, corta todos os aportes, os acordos errados que a pessoa fez, para que ela possa tomar posse do que é o sentimento na realidade, fazer projeto, para que ela possa, na realidade, entender quais são as suas dificuldades e sanar esses problemas, buscar pela sabedoria, pelo autoconhecimento. Né? Essa é a carta número 14. Né? A 15 é a carta do diabo. É quando ela começa a vivenciar a ilusão. Ela vai, mas o que é ilusão? Ela começa a separar
pera lá, o que eu vivi aqui, o que eu vivo no plano Terra é ilusão. O que eu vivo no plano espiritual é a minha realidade, a realidade da alma. Então, ela começa, ela sai, ela corta as amarras aqui da ilusão, né? Aqui, não é que duas pessoas estão amarradas lá com a energia do diabo, não é nada disso. Ela está presa ao ego, ou seja, que ela acha que pode tudo, que pode fazer, né? Ela fala, não, pera lá, não é assim que é a vida, eu quero ter a eternidade, eu quero alcançar a sabedoria. Então, eu vou cortar essas amarras aqui do meu ego, eu vou me reconstruir, eu vou buscar por novas situações, né? Essa é a energia da carta número 15, tá? Daí vem a carta de número 16, a Torre. Então, ela começa a refletir. O que foi ilusão na minha vida? Esse relacionamento não deu certo aqui porque a pessoa era assim, isso aqui foi uma ilusão. Uma ilusão. Eu nasci numa família, minha mãe é católica, eu não tenho intenção de ser católica, eu vou rever esse lado aqui meu, eu tenho que mudar, mas não é porque minha mãe queria que eu fosse. Hoje eu sou um ser humano, eu estou livre, né? Eu vou me conectar comigo, então eu vou cortar os excessos, né? Eu vou limpar toda essa energia que vem da minha alma aqui, eu vou tomar posse de mim, vou fazer a vida acontecer, né? Essa é a 16. A carta de número 17, né? Ela vem falar do quê? É aí que vem a estrela, ou seja, ela se empodera. Ela fala, eu vou buscar o poder porque eu sou luz, eu sou uma estrela, que eu brilho constantemente. Eu não preciso diminuir o meu brilho para caber na vida desse ou daquele. Aquela pessoa, ela tem o poder, mas é dela, eu tenho o meu. Eu tenho o meu para fazer minha vida dar certo, entendeu? Daí ela vai buscar na espiritualidade. Pera lá, existem ferramentas que eu posso usar para buscar o autoconhecimento, existe a meditação. Por que aparece na representação da carta da Lua? Porque é através da fé. São sentimentos. Aqui você vai trabalhar com situações em que você já vivenciou em vidas passadas, né, em outras encarnações. Né? Você acreditar que tem um Criador é emoção, é sentimento. Você não consegue pegar o sentimento, pegar a emoção. Então, você precisa desenvolver através da fé a espiritualidade. Daí é que você chama pelo seu anjo da guarda, ou seja, a conexão com a própria alma. Você traz amigos espirituais para estar alertando você, ajudando, auxiliando, orientando você, tá? E saindo dessa situação aqui, né, você chega aqui na carta do Sol, ou seja, tudo é possível. Né? Eu consigo tudo o que eu quero, então vou começar a agradecer, né? Eu vou exercitar o hábito de agradecer, porque quanto mais eu agradecer, mais o universo vai trazer situações benéficas para mim. Quanto mais eu agradecer, mais o universo vai proporcionar aquilo que é legal para mim. Por quê? Eu estou conectada comigo. E agora eu sou o eu sou. É eu co-criando a minha própria situação. Eu fazendo a minha vida dar certo. Eu sendo feliz, eu sendo próspero, eu tendo... Porque a alma, gente, ela gosta do que é belo, do que é bom. A gente veio aqui para ser feliz. Ninguém veio aqui para sofrer, para ficar mendigando, contando dinheiro. A gente veio aqui para ter prosperidade, para ter saúde, para fazer a vida dar certo. Mas vocês perceberam que tudo, cada setor, cada ciclo depende de nós, né? Saindo dessa situação aqui, ele começa a julgar. Ele se perde muito aqui quando ele começa a julgar o outro. Ele perde todo o trabalho que ele já vivenciou, porque ele fala, está julgando o outro, aconteceu comigo, porque o outro quis, o outro que fez, o outro que errou. Não é assim, não. Você deixou. Quando você tem a consciência que você teve um lapso lá de recair, uma recaída, né? E você, de repente, começou a se vitimizar, você começou a maldizer toda a sua vida, você está se julgando. Então, não podemos ser severos conosco. Nós precisamos entender que nós somos passivos de erro. Né? O vencedor não é aquele que, quando dá o tiro de largada, ele chega lá em primeiro lugar, ele atinge, né, o ponto final. O vencedor é aquele que cai e ele acredita que ele pode reconstruir, que ele pode reformular a sua própria vida, fazer a coisa dar certo. Né? E é quando ele chega aqui na carta 21, ou seja, ele sai para uma nova conquista, para um novo ciclo. E agora, trazendo aqui a espiritualidade com ele. Então, ele está completo. Ele está com os 4 elementos aqui do universo, trazendo consigo, né, a espiritualidade. Ele vai desenvolver agora a espiritualidade, colocar em prática com todos os setores que ele precisa desenvolver, ele escrevendo a própria história